Iniciando mais uma live, mais uma para conta do nosso projeto de 60 lives. Hoje entrando na live de número 33, 33ª live desse projeto que transformou muito a minha vida, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu comunico e vem transformando muito a vida de vocês que participam aqui comigo, que participam tanto ao vivo quanto vocês que assistem depois. Então é extremamente gratificante poder compartilhar esse conhecimento que tem a capacidade de entrar numas profundezas da nossa alma, da nossa relação com a nossa família e ressignificar lugares de muita confusão, de muita dor, que sozinha, com a nossa compreensão muitas vezes egóica, a gente não consegue. Então, seja muito bem-vinda, é um privilégio estar aqui mais um dia, cumprindo mais esse compromisso de estar fazendo essa live. Para quem vai assistir depois, para quem é nova, para quem está chegando agora, todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 8h08, a gente abre essa live aqui juntas para trazer conteúdo que te faça identificar onde que você, de alguma maneira, seja por um amor cego ou seja por um conflito, está copiando, repetindo padrões de comportamento, padrões de resultados daqueles que vieram antes de você, daqueles que te deram passagem para a vida, ou seja, dos teus pais, dos teus ancestrais. Muitas de nós travamos áreas da nossa vida, travamos até o sucesso da nossa vida por medo de ferir algum dos nossos familiares, por medo de ter mais sucesso do que eles tiveram. Então, de uma maneira totalmente inconsciente, e para que isso faça sentido você vai ter que se analisar, de uma maneira totalmente inconsciente, a gente trava o nosso sucesso para se parecer com eles, para pertencer a um sistema que talvez tenha tido muita dor, muita dificuldade financeira. Então essas lives têm como objetivo maior te fazer ganhar compreensão e usar essas informações e essas ferramentas que eu trago para que você dissolva, para que você mude esses lugares de padrões limitados, de dor, de escassez, de limitação. Mulheres, sejam muito bem-vindas, bom dia. Eu vou colocar aqui um tema. Eu coloquei um tema hoje, ele é um tema que não é tão facinho da gente receber. Ele é um tema mais, assim, vou dizer, um pouquinho mais pesado. Eu vou colocar ele fixado aqui para quem for chegando. Eu separei pra gente falar hoje. Me torno exatamente aquilo que eu não aceito em meus pais. Eu me torno exatamente aquilo que eu rejeito, que eu julgo, que eu não aceito nos meus pais. E aí, durante toda essa live, a gente juntas aqui vai desmembrar, vai fazer com que esse entendimento fique algo de muito valor para você. Vou alinhar isso com a live de ontem para que tudo faça sentido, para que a gente perceba que tudo aqui ela tem uma linha de raciocínio e tem um objetivo de te fazer chegar a um determinado lugar. Para vocês que estão aqui comigo, para vocês que estão chegando agora, eu te peço de um jeito muito amoroso que você pegue esse aviãozinho que fica aqui do ladinho, num dos ladinhos, e envie para outras mulheres. Convida outras mulheres para chegarem até aqui. O Instagram sozinho, ele praticamente não entrega para muitas pessoas, ele entrega só para as pessoas que nos acompanham praticamente todos os dias. Então, pessoas novas, eles não entregam. Manda esse aviãozinho para outras mulheres, chama outras mulheres para assistir essa live com a gente. É uma live ali de 40 a 50 minutos, mas que tem um conteúdo de muito significado, de muito valor para a sua vida. E nada mais incrível do que a gente aproveitar esse início do ano para olhar para essas questões que muitas vezes a gente não senta numa roda de amigas para conversar. É muito fácil a gente sentar numa roda de amigas e dizer que a gente está com problema no nosso relacionamento, dizer que a gente está com problema de saúde, reclamar de alguma situação financeira, mas isso é um resultado. Isso é a doença que se manifestou no nosso corpo, na nossa realidade. Mas qual é a causa da doença? Qual é a raiz que fez com que essa doença fosse criada? Essa raiz é o que eu vou trazer aqui hoje para que você olhe para isso de um jeito assim, amoroso e respeitoso. Para você
e para quem veio antes de você. Então eu vou alinhar isso agora, o conteúdo já com o que eu falei ontem, pra gente unir os dois e trazer assim um ganho de consciência absurdo. Ontem, na live de ontem, eu trouxe para vocês o tema de conquista vem através da autoestima. Então, se em alguma área da sua vida, e isso é uma coisa que eu olho muito para minha vida, quando eu percebo que tem alguma área travada, seja a área profissional, seja a área de comunicação, seja a área do trabalho, seja a área de relacionamento, seja no meu corpo, quando alguma área está travada, quando alguma situação está travada, ou quando alguma conquista, algo que eu quero conquistar não está acontecendo, não está sendo realizada, eu paro e faço um tempinho de autoanálise e percebo se eu tenho a segurança de que aquilo é pra mim. Se eu tenho a segurança de que eu mereço aquilo ali. Se eu me sinto capaz, digna, merecedora de ter aquilo que eu estou falando que eu quero ou de realizar aquilo que eu desejo. Porque quando a gente olha para esse tema de autoestima, nada mais é do que você saber que você dá conta, você saber que você é capaz, você se sentir merecedora de viver aquilo que você diz que quer viver. Então, para tudo isso que talvez não esteja se realizando, você não esteja conquistando, faz uma autoanálise e percebe, eu falo o que eu quero, ou eu tô falando muito que eu não tenho aquilo, mas eu acho que aquilo é para mim. Eu me sinto digna e merecedora, eu me sinto capaz de ter aquilo, porque nenhuma conquista vai chegar na nossa vida se primeiramente você não se autorizar. Hoje eu tô vivendo um relacionamento que é um dos relacionamentos mais saudáveis da minha vida. E eu vivi assim relacionamentos extremamente conflituosos a ponto de ter agressão física. Então olha o nível de inconsciência e não merecimento. Eu tive uma conversa com uma amiga uma vez, que essa conversa despertou assim um lugar na minha vida que eu acho que eu manifestei um relacionamento digno através dessa conversa. Ela disse, toda vez que você está pedindo para encontrar uma pessoa assim, para ter um relacionamento assim, para viver uma experiência, para ter um homem de tal maneira, antes de pedir essa pessoa, analise se você é essa mulher. Analise se aquilo que você pede é porque você tem ressonância dentro de você, é porque você já é, ou se você pede porque te falta e você quer que alguém venha para te preencher. Eu tô falando isso para relacionamento, então a gente pede um homem maduro, um homem saudável, um homem bonito, um homem inteligente, um homem empoderado, um homem independente, um homem fiel, um homem confiante. Você é essa mulher? Você já conseguiu desenvolver dentro de você as habilidades para ser essa mulher, que ao ser essa mulher vibra a ponto de atrair um homem que é muito parecido em termos de energia com você? Em termos de frequência? E aí isso traz a mesma coisa para a questão financeira, que é uma questão, as duas questões de maior dor da humanidade, de maior desafio de toda a humanidade. Se você olhar na internet, todo mundo vende produtos e serviços para solucionar esses problemas, são os principais, que é o problema de relacionamento e o problema de dinheiro. Se você quer dinheiro, se hoje você tem um problema financeiro, tá com um problema financeiro, tá com conta para pagar, tá com dívida, tá com nome preso, tem alguma coisa ali, um problema, não tá criando, não tá fazendo, você se sente valiosa, você sente que você tem valor pro mundo, você está entregando algo de valor pro mundo, e aí esse algo de valor, não interessa se você vai fazer uma limpeza de casa, se você vai fazer unhas, se você vai fazer cabelo de alguém, se você vai fazer um curso pela internet, se você vai fazer uma mentoria, um atendimento, ou se você vai servir através de uma empresa, não interessa a maneira. Mas você acredita que você tem valor e que você é valiosa para o outro, que aquilo que você entrega muda a vida da pessoa de alguma maneira? Esses são questionamentos que deviam ensinar pra gente na escola. Ensinam tanta coisa que a gente talvez nem usa, aquela fórmula de Bhaskara que não sei o que, não sei nem como que é aquilo ali. Mas não ensinam você a se tornar uma pessoa que se sente digna, valiosa e merecedora. Então todas as nossas conquistas, elas são possíveis, elas são capazes de acontecer quando eu mudo a minha autoestima. E muitas vezes a gente vai mudar a nossa autoestima assim, fazendo procedimentos,
Sim, arrumando o nosso cabelo, botando uma roupa diferente, indo pra academia e vendo que tá construindo ali algum corpo, mudando a nossa estrutura física. Eu olho no espelho, vejo que aquilo tá acontecendo, aquilo retroalimenta a minha autoestima e a coisa vai acontecendo. Mas eu só vou fazer isso se eu achar que falta ou que eu preciso fazer isso. Então eu quero te unir, agora segura isso aí que eu te falei sobre conquistas e autoestima, agora eu quero te unir com um assunto de hoje que, olha bem isso aqui, muitas de nós, muitas vezes, falamos que a gente tem autoestima, seja mulher ou homem, tá? Sei que tem um homem maravilhoso que acabou de entrar aqui, sempre tá aqui com a gente, então eu tô falando isso pra homem e mulher. Muitos de nós falamos que a gente, eu me sinto merecedora, eu tenho autoestima, eu me sinto boa, eu me sinto capaz. Nós falamos. Só que eu vou te fazer um convite para você analisar agora, através dessa pergunta, desse questionamento, 3 áreas da sua vida. E aí eu quero que você olhe para essas 3 áreas e, sinceramente, assim, do fundo do teu coração, com toda a vulnerabilidade, você não precisa botar aqui a mensagem, mas só para você. Se faça a pergunta se você está feliz, se você está satisfeita, se você está plena nessas 3 áreas da sua vida. A primeira área, saúde/corpo físico. Você está satisfeita com a sua saúde? O seu corpo está do jeito que você quer? A sua saúde física, mental, emocional, elas estão bem? Você está plena, satisfeita? Você sente que você está equilibrada? Que as taxas lá de hormônio, de tudo tá tudo certo? Que o seu físico tá tudo ok? Você tá feliz, tá plena, satisfeita com essa área? Segunda área, os relacionamentos. Você tá feliz com o seu relacionamento afetivo íntimo com um homem ou com uma mulher? Com os seus relacionamentos com os seus pais, com o seu relacionamento com as pessoas, com o seu relacionamento com as amizades que você tem, com os seus relacionamentos de trabalho. Você tá feliz, tá plena, tá satisfeita com isso? Você tá feliz, plena, satisfeita com a sua área física, com a sua área financeira, com a sua área profissional? Financeiro/profissional, né? A gente faz o dinheiro através de uma atividade, de um profissional. Você tá satisfeita, feliz, plena, grata com essas áreas? E aí, se ainda tiver alguma dúvida, eu vou te falar uma coisa que ela liberta a gente de muitas mentiras que a gente conta todos os dias. Os nossos resultados, eles falam a verdade que muitas vezes a gente não tá tendo coragem de assumir. Então você pode mentir pra você pode mentir pro vizinho, você pode mentir pra todo mundo, mas os nossos resultados, eles falam a verdade. Então, o meu resultado com meus relacionamentos, eles estão falando a verdade. Eu posso falar da boca pra fora que eu sou grata, que eu sou feliz, que eu me sinto merecedora, mas quando eu olho pro resultado do meu relacionamento, eu percebo que a coisa não é bem aquilo. Quando eu olho pra minha conta financeira, eu percebo que tem alguma coisa ali. Ou eu tô travada, ou não tá indo, ou eu não tô conseguindo, ou eu tô gastando em excesso, ou eu não tô guardando, tem alguma coisa ali. Aquele resultado, ele quer me dizer alguma coisa. Ou no nosso físico, na nossa saúde. Então olha bem para essas 3 áreas e pergunta: eu estou satisfeita? Porque a gente falar da boca para fora que eu me sinto capaz, eu me sinto merecedora, minha autoestima tá ótima, eu sou empoderada, é uma coisa, eu falar é uma coisa. Mas eu olhar meu resultado e ver que no meu resultado talvez isso não se reflita, eu preciso agir ali. Então, é um processo de desenvolvimento de quem nós somos para a gente olhar para o nosso resultado, não julgar, mas perceber que ele está me ensinando alguma coisa que eu não estou vendo. E aí, pega esse outro ponto que eu falei, que no final a gente vai unir todos esses pontos que eu trouxe para que tudo faça sentido para você. Por que eu trouxe, por que eu comecei a trabalhar com esse tema de cura na família de origem? Por que eu comecei primeiro a estudar e por que eu comecei a trabalhar isso com vocês aqui na internet, com todas as minhas clientes? Porque eu percebi que tudo aquilo que eu julgava muito no meu pai, tudo aquilo que eu tinha ranço, eu tinha nojo, eu tinha preconceito com a minha mãe, tudo aquilo que eu não gostava muito dos meus avós, os comportamentos que eles tiveram, ou os comportamentos que eles não tiveram, tudo aquilo que eu julgava, tudo aquilo que eu recriminava, tudo aquilo que eu abominava,
inevitavelmente fazia parte de mim. E eu não fazia ideia que aquela sombra que eu via nele tinha referência em mim. E por ter aquela sombra, eu tinha os resultados que eu tinha. Então, quando eu descobri que existia isso, de que você repete sim padrões, e muitas vezes são inconscientes, pode ser um ancestral teu. Ontem eu fiz uma constelação que a gente percebeu que a mãe dessa cliente, ela tinha passado ali por vários abusos sexuais e coisas assim bem fortes para uma mulher que ainda é criança. Por conta disso, essa mulher, ela veio fracassando na vida. Ela fracassou na carreira. Ela tinha uma carreira de cantora, assim, do nível top, e acabou engravidando, largou tudo, foi ser mãe, viveu a vida frustrada, terminou o casamento. Hoje é uma pessoa extremamente amargurada, fechada, elas brigam muito, tem todo um processo ali. Ela percebeu na constelação que esse abuso que a mãe tinha sofrido, que ninguém nunca olhou, nunca tratou aquilo como deve ser tratado, para ser liberado, esse abuso fez com que a mãe vivesse esse fracasso sucessivamente na vida. Só que o fracasso da mãe faz com que ela não se sinta merecedora de prosperar. Olha como as coisas são linkadas. Então ela veio olhar a questão de trabalho, de profissional, e nós abrimos o sistema dela e vemos que ela, no fundo, ela diz que ela quer sucesso. No fundo, ela diz que ela quer montar um negócio, que ela quer falar para mais mulheres, que ela quer ajudar outras pessoas. Ela fala isso. Só que lá no fundo dela, ela tem medo de ter sucesso, porque ela acredita que se ela tiver sucesso, ela vai fazer a mãe dela sofrer. Ela vai ir contra o que a mãe dela acredita. A mãe dela não vai apoiar. Então, olha como a gente vai criando todas essas coisinhas aí que estão relacionadas com o nosso passado que a gente não faz ideia. Então, muitas de nós não temos sucesso nos nossos relacionamentos porque nossas mães foram extremamente fracassadas, foram traídas, foram abandonadas, abandonaram e tiveram milhões de situações e nós estamos vivendo muito parecida. Por quê? Porque tem referência dentro da gente. Muito das raivas, muito dos ódios que nós temos dos nossos pais, de um comportamento, de um vício, de uma coisa que eles têm, nós temos raiva da situação. Só que aquilo ali é uma dor que ela nasceu de um bisavô que espancou alguém, que faliu, que foi embora, que abandonou, que teve uma doença, que morreu cedo. E aquela dor ela vai se dissolvendo de geração em geração. Aí um tem fracasso financeiro, aí o outro tem fracasso no relacionamento, aí o outro tem doença, aí o outro sente dor emocional, e aí o outro não consegue ser feliz com os filhos. Ela vai sendo chutada, essa bola vai sendo chutada de um para um. Então, quando eu descobri que tudo aquilo que eu julgava no meu pai, tudo aquilo que eu julgava na minha mãe, que eu odiava neles, que eu tinha ódio, ranço deles, tinha 100% de referência em mim. E aí 100% de referência de duas maneiras. Eu julgava a situação financeira dos meus pais. Então, eu, para não ser igual a eles, queria ganhar o mundo, fazer milhares de dinheiro, mas eu não percebia qual era a dor deles que faziam com que eles não tivessem sucesso financeiro. Então eu vou ser igualzinha a eles, eu vou ter o insucesso financeiro para parecer igualzinha a eles, ou eu vou ir pro polo oposto, querer ser diferente para eles e ganhar o mundo, só que a minha raiz é negativa. Quando eu parei, entendi isso, que hoje eu trabalho, hoje eu estudo, hoje eu vivo para falar, estudar isso de cura no sistema de origem, eu percebi que quando eu olhasse para eles e resolvesse, e como é que eu resolvo isso? Através do ganho de consciência, eu começo a compreender. Quando eu começo a compreender quais foram as dores que eles passaram, quais foram as situações que definem ali quem eles são, eu libero aquilo também em mim. Eu quero te trazer isso com mais clareza. Eu descobri que curando neles, curando o que eu vejo neles, eu uso eles como mestres, como professores, e eu libero isso em mim. Ou seja, quando eu julgava a situação financeira do meu pai, que ele sempre não tinha dinheiro, que é sempre um problema com dinheiro, que sempre naquele conflito de gasta, perde, vive para sobreviver. Esse é o cenário, esse é o resultado, essa é a doença. Mas o que aconteceu com ele na infância
que fez com que ele se tornasse esse adulto? E aí eu voltei no passado. E aí eu comecei a olhar a história dele. E eu percebi o que ele viveu na infância. Toda a dor. Quando ele era criança, ele não se sentiu capaz. A mãe dele abandonou. Então ele foi criado na rua. Apanhou muito. A autoimagem dele, a imagem que ele criou dentro dele sobre ele mesmo, é de um fracassado, é de um abandonado, é de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa que não teve valor. Aí eu comecei a compreender e eu falei, uau. Então, no fundo, o que eu julgo nele é a mesma coisa que eu me sinto. É a mesma coisa que eu sinto de muitas vezes não me achar digna, não me achar merecedora, não me achar capaz, não me achar suficiente. E aí, compreendendo nele, eu consigo dissolver a mesma questão em mim. Só que agora, com muito mais compreensão. Então, no momento em que eu quero montar um projeto, que eu quero fazer alguma coisa, e que eu sinto que dá uma travada, que eu sinto ali que dá um medo, uma vergonha, uma preguiça, uma procrastinação, eu paro e analiso em mim o que isso quer me dizer e qual é o padrão que eu estou repetindo daqueles que eu aprendi, daqueles que vieram antes. A questão da desvalorização, da baixa autoestima, da incapacidade e do não merecimento, olha todos esses pontos. A baixa autoestima, a desvalorização, eu não me sinto valiosa, não sinto que eu tenho capacidades, eu não sinto que eu sou boa. A questão da incapacidade, a questão do não merecimento, todas elas são heranças que vêm do nosso sistema familiar. Muitas das nossas famílias tiveram dificuldade financeira, tiveram que viver para sobreviver, passaram ali por períodos de guerra, de muito problema financeiro. Então, eles sempre criaram na mente deles a experiência vívida, eles viveram aquilo, de que algo podia dar errado, de que alguém podia tirar. Então a imagem que eles têm do mundo e dos outros é de não confiar muito, é de sempre ficar ali na dúvida que algo pode acontecer. Eles vivem assim, eles falam, eles se comportam, os comportamentos diários, as experiências de vida, o que eles vivem todos os dias, a rotina deles é moldada nesses sentimentos. Só que você, meu amor, você nasceu naquela casa. Então, todas as vezes que você ouvia ele, ela, papai, mamãe ou pai substituto, seja um avô, uma avó, uma tia que te criou, toda vez que você ouvia eles falando sobre o que eles acreditavam, sobre os sentimentos deles, você ia lá e copiava aquele modelinho e colocava aqui dentro. Você copiava aquilo e colocava aqui dentro. Você estava aprendendo a viver. Então, muito do que vive aí dentro de você hoje e que você julga neles, que você não gosta neles, é o que tem mais referência aqui dentro de você. Só que é muito fácil a gente olhar para fora e identificar no outro o que eu não gosto, o que eu não aceito. Mas olhar para dentro e identificar que aquilo ali está em mim e que muitas vezes se tornou a minha personalidade, esse é o nosso grande desafio. Então, pega todas essas informações, pega todo esse conteúdo, analisa nas tuas áreas da vida qual é a área que está travada, que não faz sentido, que eu preciso olhar e desenvolver, que eu não estou feliz, eu não estou plena, não estou segura, não estou satisfeita, não estou me sentindo preenchida e grata. Olha para essa área e pega o óculos e vira um pouquinho os óculos para os seus pais e perceba se eles também viveram experiências parecidas e se você hoje repete, copia eles. Como o caso dessa cliente que eu te falei ontem. Ela não se permitia ter sucesso porque ela tinha medo do sucesso dela ferir a mãe dela, porque a mãe dela não se sente uma mulher de sucesso. A mãe dela viveu esse trauma, viveu esse abuso na infância e moldou a experiência de vida dela a partir desse trauma de um jeito totalmente destrutivo. Então, existem duas partes. Ou a gente vai passar por uma situação, por um trauma, por uma experiência e usar aquilo ali como um gatilho para subir e explodir na vida, ou nós vamos usar aquilo ali como uma muleta de autossabotagem, de destruição. Qual das duas os seus familiares usaram de acordo com as experiências que eles viveram? E quais você está usando de acordo com as experiências que você viveu?
é um processo de ressignificação das coisas que aconteceram com a gente na vida. Então, alinhando o tema de ontem, de conquista com autoestima, a gente hoje coloca isso para que você olhe no teu sistema de origem. Existiu autoestima ali? Existiu mulheres que se sentiam capazes, empoderadas, seguras, merecedoras? Existiram homens que tiveram trabalhos que eles amavam? Existiram pessoas que contribuíram para um maior número de outras pessoas? Existiram pessoas que serviram a um bem maior? Existiram pessoas que souberam cobrar bem por aquilo que entregavam? Ou existiram pessoas que foram a vida inteira submissas, apenas empregadas, vivendo num salário fixo totalmente limitado porque acreditava que aquilo ali era a única realidade delas? Olhar para isso agora, para muito além do que você vai viver aqui na experiência, é saber que quando você implanta uma nova informação no teu sistema, essa informação ela vai fazer parte da próxima geração. Então, sobrinhos, netos, primos, as crianças que vão vir depois de você, elas já vão ter lá em anexo no sistema uma informação. Pode ser uma informação repetida, de continuar vivendo problema, conflito, doença, dor, ou pode ser uma informação total nova, de uma pessoa que empreendeu, de uma pessoa que foi a primeira milionária da família, ou de uma pessoa que montou um negócio próprio, ou de uma pessoa que teve um relacionamento saudável, que construiu uma família saudável, de uma pessoa que aprendeu a curar uma doença física. Quais são as informações que você está deixando para a próxima linhagem, que você está inserindo no teu próximo sistema? E aí eu quero te alinhar tudo isso que eu falei, para a gente já ir fechando, com uma coisa que faz total sentido. E se você parar para pensar, isso aqui vai refletir em várias áreas da sua vida. Eu posso falar pela minha família. O meu pai, ele tem diabetes, ele tem obesidade, ele tem ali várias questões de saúde física. Olhando para fora da situação, não como filha e olhando ele como coitado, mas entendendo o que o sistema dele criou naquilo, eu entendo que a mãe dele não criou ele criou uma raiva e uma dor de abandono a vida inteira. Então ele sempre sentiu prazer na comida. Meu pai nunca se exercitou. Meu pai viveu uma vida ali extremamente desafiadora, de muito conflito mental e emocional com as pessoas que ele foi criado, sempre com muita confusão, muita briga. Foi para esse lado de partido político, de gritar, de brigar. Então, vivendo na oscilação, vivendo no estresse, a vida dele foi assim durante 50 anos. Ele criou aquele resultado, corpo físico, a diabetes, ok. Eu vejo isso na minha família. Eu vejo, por anos eu nunca fui pra academia, por anos eu nunca fiz uma dieta, por anos eu achei que dane-se, é o prazerzinho do agora. É o prazerzinho do agora e verbalizava, odeio exercício, odeio academia. Ok, quando eu entrei nesse conteúdo, quando eu entendi que se você não curar, você vai repetir, você vai levar, e se você não olhar, você repete o que vem de trás, eu percebi que ou eu mudo, ou eu tenho comportamentos diferentes, ou eu vou pro mesmo caminho, que é o mais fácil. Por quê? Porque é no meu sangue. Então é algo muito, muito familiar pra mim. E aí eu fui mudando hábitos, comportamentos e hoje é uma vida totalmente diferente. Com alimentação, com exercício, com disciplina. Não é mais pesaroso, não é mais desafiador. Os exames estão perfeitos. Há 2 anos eu não tomo um remédio para dor de cabeça. Na verdade eu tomei na viagem porque eu levei um porre e fiquei com aquela ressaca que só Jesus na causa. Depois de quase 2 anos, mais de 2 anos, que eu fui tomar um remédio porque eu exagerei na bebida. Mas o meu corpo, ele está em pleno funcionamento. Por quê? Porque eu mudei aqui dentro. Eu comecei a entender as coisas aqui dentro, mudei os meus hábitos e comportamentos. Eu mudei a maneira como eu penso, eu mudei a maneira como eu me sinto. Só que, para isso, eu preciso primeiro resolver essas questões, entender isso e construir. É uma construção. Não vai acontecer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Eu construo uma rotina que seja capaz de atender às minhas novas necessidades. Aí agora percebe aqui comigo. Existe uma mãe, ela tem 2 filhos, 3 filhos. E aí quando você fala para ela de modificar a rotina dela, inserir exercícios, inserir mais qualidade de vida, a primeira coisa que vai chegar dessa mãe, talvez, seja, mas eu não tenho tempo.
Se você parar e olhar para o sistema dela, talvez todas as mulheres da vida dela, do sistema dela, foram doadoras excessivas. Foram mulheres que se tornaram mães e esqueceram de ser mulher. Esqueceram de ser ser humano. Esqueceram de ter um projeto maior que não sejam apenas os filhos. Esqueceram de se comprometer com você. Quantas mães que você conhece que a partir do momento que se torna mãe, ela destrói o corpo, ela destrói a vida, ela vive só para aquele filho? Quantas? Então, quando você olha para trás, você vê que todas eram exatamente assim. Então, é muito fácil, gente. Você não quer pensar, você não quer ter trabalho. Ai, vou ter que estudar, vou ter que analisar, vou ter que ir pra academia. Não quero. Deixa eu seguir o fluxo, que é mais fácil. Então, a gente vai. Então, eu vou precisar construir uma rotina nova. Não vai ser da noite pro dia que eu vou fazer 2 exercícios, que eu vou mudar a alimentação. Não vai. Vão ser pequenos hábitos implantados numa rotina consciente que vão começar a fazer a diferença. Ok. Isso, inevitavelmente, vai mudar a minha autoestima. Porque muito antes de eu mudar o corpo no espelho, eu falo, cara, eu tô indo todo dia treinar, eu sou disciplinada. Eu tenho vários clientes que mandam mensagem e falam, Cris, comecei a malhar, eu tô sentindo uma coisa diferente, todo dia eu tô tendo força de vontade, tô comendo melhor. É natural, você vai desenvolver autoestima porque você tá se desafiando, você tá rompendo com barreiras que você mesmo tinha. E não tem como, as conquistas vão chegar. Seja a conquista de você se sentir mais disciplinada, seja a conquista de você ter novas amizades na academia, seja a conquista de você olhar o corpo no espelho e você falar, cara, tô construindo alguma coisa ali. Algo vai acontecer. Então é uma matemática, é lógica, é uma coisa lógica. Porém, para organizar essa nossa rotina, para implementar uma coisa nova, eu vou ter que olhar com muita amorosidade e respeito para aquilo que eu faço, que é no fundo um vazio, uma carência. É muito difícil, muito doloroso olhar para isso. É muito difícil e doloroso eu olhar e perceber que aquele Netflix que eu assisto todos os dias não é um prazer, mas é uma carência. Porque ao invés de estar me estudando, me analisando, pensando numa ideia, criando uma ideia de criar mais dinheiro, de montar uma estratégia, de fazer alguma coisa, eu estou ali, parada igual um zumbi, por horas e horas, maratonando séries e séries de coisas produzidas por outras pessoas. Então eu me torno só uma consumidora. É muito difícil olhar e admitir que eu não consigo parar de comer tanto carboidrato, porque o carboidrato, quando ele vai se digerindo no nosso organismo, ele se torna açúcar. E a açúcar, ela traz uma sensação de prazer. Ou seja, eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meu marido, eu odeio chegar em casa e ter que ver aquela peste. Eu tenho muito problema com a minha mãe. A gente briga todos os dias. Eu não consigo lidar com meus filhos. A situação é horrível. Então é muito difícil eu reconhecer que o meu excesso de gordura, o meu excesso de peso, o meu excesso de comida e de carboidrato, no fundo tá escondendo uma dor que é muito maior, que é essas dores que eu não consigo resolver. Então aquilo ali vai me dar um prazer. Eu vou buscar prazer. O ser humano, ele vive ele evolui através de 2 pontos, ou pela dor ou pelo prazer. Porque você quer mais prazer, porque você quer mais dinheiro, você quer viajar, você quer uma vida diferente, ou porque você tá morrendo de dor, não tem dinheiro pra pagar as contas, tá com doença, tá com um relacionamento horrível. São as 2 maneiras que a gente se desenvolve. Então, olha muito bem para essas áreas que não estão fluindo, não estão funcionando. Olha muito bem para esses pontos que eu te trouxe aqui e perceba. Hoje, você tem uma rotina realmente criadora, criativa, que no final de um ano, no final de 2023, ela vai te fazer ter crescido como pessoa, como profissional, ter crescido financeiramente, ter desenvolvido habilidades, ou não? Ela só é mais do mesmo, mais um pouquinho do mesmo. Analisa tudo isso. Amanhã eu quero te apresentar com detalhes uma experiência que eu criei para viver com quem sentia aí de viver isso comigo. Muitas de vocês ontem, quando eu falei do meu planejamento para 2023, me disse que ainda não montou o seu planejamento, ainda não faz nem ideia de para onde vai, de o que vai fazer. E outras que ainda não montaram, mas não sentiram que tem segurança naquilo ali que estipulou. Então, eu tenho um material completo.
é um workbook cheio de ferramentas, cheio de passo a passo, pra gente montar um planejamento real. Não é um planejamento de eu vou ter mais dinheiro no final do ano. Tá, mais dinheiro quanto? Mais dinheiro quanto? Você quer fazer um faturamento ali de 20 mil no ano ou 20 mil no mês? Porque se eu quiser um faturamento de 20 mil no ano, então divide 20 mil para 12, dá tanto por mês. Se eu tenho uma meta de fazer só 2 mil reais por mês, eu vou ter ideias para fazer 2 mil reais. Mas se eu tenho ideia, se o meu objetivo é fazer 20 mil reais no mês ao invés de 2, as ideias de 2 mil reais não vão se encaixar nas ideias de 20. Eu entendi que eu quero fazer 20 mil no mês, que eu quero fazer 30 mil no mês. Eu tô fazendo aqui a coisa financeira, mas isso vem para quilos, tá? Se eu quero chegar, meu projeto é chegar em 60 quilos. Então eu sei que eu vou precisar fazer 2 blocos nesse primeiro mês de exercício. Eu tô indo de manhã e tô fazendo cardio e eu tô indo à tarde fazendo meu treino. Então percebe que entendendo para onde eu tô indo, entendendo que eu quero setar o físico de 60 quilos, independente de ser sobre balança, mas eu sei que quando eu tô nesse corpo é bom. Se eu sei que eu quero chegar lá nos 60 quilos, qual é a rotina que eu tenho que ter diariamente que vai me levar pra lá? E não é aquilo de, ai, nossa, eu queria tanto perder aquilo. Tá, mas o que você vai fazer? Quanto que você quer perder e o que você vai fazer pra perder? Você vai caminhar? Você vai comprar uma bicicleta? Você vai fazer algum tratamento estético? Como é que você vai fazer isso? Então, quando eu sei exatamente o que eu quero, pra onde eu tô indo, eu consigo de uma maneira clara, madura, segura, sábia, verdadeira, fazer um planejamento de uma rotina que me atende a isso. Então eu sei que horas eu vou ter que acordar, eu sei que pessoas eu vou ter que dizer hoje eu não posso te atender, eu sei que se eu tô querendo verdadeiramente chegar no final do ano com tanto de faturamento, se o fulaninho aqui vier me pedir dinheiro, eu vou falar nesse momento não consigo te ajudar porque eu tô focada num projeto. Então até isso. Eu tenho muitas clientes que elas sofrem porque quando elas têm um pouquinho maior de ganho financeiro, alguém vem e pede dinheiro e elas não conseguem dizer não conseguem dizer que não tem e elas não. Mas se você estipula dentro de você que você tem um projeto de chegar no final de ano com tanto na sua conta, pode ter certeza. Você vai aprender a dizer não de uma maneira sábia, até ensinando para a pessoa. Nossa, nesse momento eu não consigo te ajudar porque eu fiz um investimento. Não interessa se o dinheiro está na sua conta. Então percebe que isso é para tudo? Eu vou saber que projetos dizer sim, que projetos dizer não. Se eu sei que eu quero me tornar uma pessoa melhor, mais segura, mais sábia, mais equilibrada, eu talvez não vá no aniversário, na casa da sogra ou da vizinha que fala mal de todo mundo. Porque eu sei que aquilo ali não faz sentido para a pessoa que eu quero me tornar. Mas se você não sabe para onde tá indo, se você não sabe quem é, se você não sabe o que quer, não existe a possibilidade de você criar estratégias para chegar lá. Se eu sei que eu quero aprender a investir, eu não vou ficar aprendendo a investir só falando. Eu vou ter que ter um curso, eu vou ter que ter um direcionamento, uma mentoria, eu vou ter que abrir uma conta numa corretora e aprender a investir. Então, quando eu sei o que eu quero, para onde eu tô indo, eu consigo delimitar, fazer uma rotina que faça sentido e me leve para lá. Ao invés de passar uma rotina um dia inteiro procrastinando, fumando, bebendo, assistindo Netflix, brigando, pensando coisas que não vão se resolver. Então, ontem, quando eu falei desse planejamento, que eu falei que eu tenho esse material, que tem várias ferramentas que me ajudam a montar o meu planejamento, que esse planejamento me diz, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, esse planejamento ele me diz o livro que eu vou ler, quando eu vou ler, esse planejamento me diz quando que eu vou fazer um lançamento aqui pra vocês, ou quando que eu não vou fazer um lançamento de um produto ou de um serviço. Esse planejamento ele me diz tudo, porque eu simplesmente sei pra onde eu tô indo. E aí muitas me pediram pra ensinar, pra trazer isso pra vocês, e eu decidi fazer o que eu chamo de masterclass. Então não vai ser uma mentoria, não vai ser nada longo, mas vai ser um encontro de duas vezes, um encontro de 2 dias na semana. Cada um desses dias deve ter 1h30 a 2 horas. Eu não vou explicar tudo isso aqui agora porque a gente já tá no fim dessa live, mas amanhã eu trago mais detalhes sobre isso. Se você quiser saber mais sobre como que vai ser essa experiência, quantas horas, quanto que funciona, como que é, pra quem é, o que vai ter dentro, o que vai aprender, me chamam aqui no direct ou no WhatsApp que eu te explico melhor. Eu vou te colocar num grupo, vou colocar todas as pessoas que têm interesse nesse grupo. E
Amanhã, quando a gente abrir a live de amanhã, eu trago mais informações para você sobre esse projeto que vai fazer com que a gente monte esse planejamento usando todas essas ferramentas. Só que, para muito além de usar só um livro ou uma ferramenta, eu montei ela de uma maneira feminina. Então eu tô chamando de bússola feminina. Por quê? Você vai ter que alinhar com os seus ciclos internos. Independente se você é uma mulher que ainda cicla, que ainda tem menstruação ou se não tem, você vai aprender a alinhar com o seu ciclo externo, com as luas. Tem momento em que eu tô na lua, que nós chamamos de lua minguante, é uma lua de recolhimento. Eu não vou fazer um lançamento, eu não vou fazer uma venda. Por quê? Porque todas as energias da lua, se a lua influencia a maré, se a lua influencia as plantas, como é que ela não vai influenciar um ser humano? Nós sabemos que nós somos influenciadas pela lua. Então, quando eu começo a compreender isso, eu sei que atividades fazer no momento mais propício. Então, eu utilizo essa força para eu colocar força também nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus projetos. Então, a gente vai criar um planejamento feminino. É para a mulher. Esse planejamento eu fiz especialmente para a mulher, para que você alinhe os seus ciclos, as suas oscilações emocionais. A gente sabe que a gente tem momento que está totalmente ali afetada pelo pico de emoção, pelo pico de hormônios. Quando eu sei disso, eu não vou lançar um projeto, eu não vou ter uma conversa difícil com a pessoa num momento que eu sei que eu estou totalmente ali vulnerável. Então eu vou saber o que fazer, quando agir no momento certo, olhando esse planejamento. Amanhã eu vou fazer a live só explicando sobre esse planejamento, eu trago todas as informações para você e eu leio tudo que eu separei pra gente viver nesses 2 dias. Nós vamos viver essas 2 aulas no dia 16 e no dia 17 de janeiro, semana que vem, para aproveitar ainda esse mês, para não deixar para o mês que vem essa criação. E para que você defina, se você quer chegar em tal peso, meta real, quanto que eu vou ter que perder, eu vou ter que comer menos quantos dias, você vai construir até uma dieta. Você consegue construir até uma dieta a partir desse planejamento. Então, para quem já tem interesse, para quem já quer saber mais, me chama aqui no direct ou no WhatsApp, que eu te explico mais detalhes lá, mas amanhã eu também trago todas as informações aqui, tá bom? Muito grata pelo tempo de vocês, pela experiência de vocês aqui comigo, por estar ouvindo esse conteúdo que eu sei que muitas vezes é desafiador. Muitas vezes no campo mental eu fico assim, pensando, eu falo assim, cara, mais uma vez falar desse tema. Sim, mais uma vez falar desse tema, porque se fosse claro, muita gente não estaria ali no problema, no sofrimento, muita gente não estaria ali na alimentação. Então é claro pra mim, que vivo isso há 4 anos, que estudo isso todos os dias, mas não é tão claro para as outras pessoas. Então é assim um privilégio mesmo poder usar um canal de comunicação e ter uma comunicação clara a ponto de explicar para outras mulheres esse conteúdo que faz tanta mudança na nossa vida. E se não muda alguma coisa que você talvez não esteja percebendo agora, mas ela vai mudar a sua relação com a filha, com aqueles que vão vir depois. Então, assim, muito feliz de ter vocês aqui, sempre trazendo esse apoio para que a gente possa fazer uma live, um trabalho que realmente vale a pena ser compartilhado. Muita gratidão, deusas. Amanhã a gente se encontra às 8h08, trago todas as explicações desse planejamento e se alguma outra mulher, se você quiser convidar alguma outra mulher, convida e me passa para ter mais informações, tá bom? Um beijo, nos vemos amanhã às 8h08.